Meus amados, temos que orar muito para os jovens. Muitas vezes nós lembramos de apresentar os jovens do nosso lar, nossa família, nossa casa. E muitas vezes os jovens do Brasil. Mas, meus irmãos, eu estou chocada de ver como o mundo aí fora está. Principalmente aqueles países que não aceitam o evangelho, né? Se converte a qualquer tipo de Deus, menos o Deus do céu, Criador do céu e da terra. Estão acabando com os jovens do mundo inteiro, meus irmãos. E você vê que só estão usando jovens, jovens. Você não vê lá um idoso, uma idosa, não, só jovens, meus irmãos, crianças. Vou interagir com vocês. Esses stories que eu achei, transformei em vídeo, mas dando a credibilidade ao dono desse canal, tá certo? Que ele veio trazer à tona para que nós víssemos, né? Aquilo que eles chamam de, como é que o costume deles, chama de, vamos falar assim, cultura deles, né? Mais coisas que para mim nada mais, nada menos é que é Satanás, o diabo enganando a muitos. E eles usam isso, meus irmãos, como se fosse uma festa folclore, uma festa assim, pagã, sabe? Como se fosse um carnaval, todo mundo rodeado ali assistindo. Em Minas Gerais tem muito dessas festas, que diz que é festa de a cultura do estado. Mas só que eu nunca vi ninguém ser possesso, ninguém possuir nesse tipo de festa. É a primeira vez. Nunca vi. Você vê que o inimigo está agindo ali pela situação que está eles ali, né? Tudo embriagado, fazendo coisas que não devem estar diante daquela imagem, escultura, né? Mas só que lá ele se incorpora, meus irmãos. Se incorpora. Então, lógico que temos que respeitar todas as religiões, temos que respeitar todos os estados, todos os países, mas quando você vê que isso é um espírito do engano, é Satanás enganando a eles. Meu Deus, não é que nós não aceitamos, a gente fica querendo tirar eles dessa situação de engano, porque no final é a morte. O salário do pecado é a morte. Satanás veio para matar, roubar, destruir. Ele usa, abusa, ele está mostrando os poderes dele que ele sabe fazer. Você olha para ele e fala, é isso que você sabe fazer? Matar, roubar, destruir. Para mim não tem nenhum valor. Né? Fazer aquela encenação, ele faz uma encenação e hipnotiza todos aqueles que estão ali assistindo também. Aí ele vai lá e escolhe um deles para entrar dentro, para fazer a sua apresentação. E diz que é cultura, meus irmãos. Coitado dos jovens. Todos eles aí estão condenados à morte se nós não orar, jejuar em favor deles, para Deus libertar, livrar, fazer a escama espiritual deles cair, principalmente do chefe, do líder, né? Se converter a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo, vocês assistem aí comigo, tá? E vou tentar interagir com vocês, explicando mais ou menos o que está ocorrendo. Amém? A palavra do Senhor nos fala aqui no livro 18, livro de Atos 16, me perdoe. E aconteceu que indo nós à oração, nós saiu ao encontro a uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Veio essa passagem a hora que eu estava vendo isso aí. E eu não procurei não, viu? Veio para mim como indicação, a hora que eu vi aquela pessoa toda possessa, falei, pá, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Tá certo? E veio essa passagem para mim. Esse tipo de coisa dá lucro, né? Nas costas daquele que está sendo usado como cavalo, ali para fazer encenação, um teatro maligno, mas é um teatro, meus irmãos, que não é esse teatro normal que você vê, né? Você vê a pessoa físico, não tem uma transformação, não, você vê ali que é uma encenação, é um fingimento, vamos falar assim, não tem fingimento, meus irmãos, tem incorporação.
Então, venha comigo, vamos lá e vamos ajudar eu em oração em favor desses jovens, do líder, né, dessa cultura, vamos, né, desse país, dessa cidade, vamos ajudar em oração e jejum, para que Deus venha também trabalhar lá. Ok? Glória a Deus. Venha comigo. Então, vocês estão vendo aí, né? Presta atenção para vocês verem. Na hora que começa a tocar música, tocar esse toque musical. Esse toque musical, ele representa, tipo, como Deus. O diabo gosta sempre de imitar Deus, porque foi anjo lá, a cura dele, o dia dele aqui na terra é querer imitar as coisas de Deus, porque ele sabe, imitando as coisas de Deus aqui na terra, ele vai ter muitos seguidores. Porque o povo tem, por mais que o povo está longe de Deus, não aceita Deus, quer seguir os deuses pagãos, eles têm vamos falar, a criação de Deus. Eles foram criados como Deus, então eles têm sede de conhecer a manifestação de Deus, conhecer o sobrenatural de Deus. E o inimigo sabe disso, aí então ele inventa, ele imita. Depois todo mundo fala que a igreja está imitando isso. Não, irmãos, a igreja não está imitando isso. O diabo usando as pessoas para levar isso para converter a situação, dizendo que a igreja imita aquilo ali. Não, irmãos, é eles que estão tentando imitar o Espírito Santo, é o contrário. Isso é o inimigo que está te usando. Se você pensa assim, tire isso da sua cabeça, tá bom? Tudo que acontece dentro de uma igreja, quando nós invocamos o Espírito Santo de Deus, nós não estamos invocando Satanás, nós não estamos invocando o diabo, nós não estamos invocando os capítulos, não estamos invocando guia nenhum, nós não estamos invocando nada. Ah, me esquecendo, dá um pulinho lá no canal dele, tá bom? Vou deixar o link aí embaixo, vai lá. Dá um pulinho no canal dele. Não é para você aplaudir Satanás, presta atenção, não é para você contaminar com as coisas do inimigo, não. É para você analisar comigo como o mundo está e apresentar essa nação em oração. Aí sim você pode falar que é coisa da carne, que é coisa de Satanás.